Livramento condicional. Hoje, os ensinamentos, o nosso bate-papo é sobre o Instituto do Livramento Condicional. Alexander, o que seria livramento condicional? Meus amigos, a doutrina traz de forma majoritária como conceito, dizendo o seguinte: livramento condicional seria a concessão de liberdade antecipada ao indivíduo, ao reeducando, ao condenado, mediante o preenchimento de determinadas condições legais e ainda mais mediante o cumprimento de certas condições estas que serão estabelecidas pelo juiz da execução penal. Então, de forma objetiva, trocando em miúdos, o livramento condicional é nada mais, nada menos do que o reeducando conseguir alcançar a sua liberdade antes mesmo do findamento, do fim da sua pena, do término da sua pena. Então, o reeducando, o condenado, ele alcança a liberdade antes mesmo do fim da sua pena. Este seria um conceito de livramento condicional. E Alexander, onde que estaria inserido, qual a previsão legal do livramento condicional? No nosso Código Penal está previsto a partir do artigo 83, e seguintes do Código Penal. Agora, na legislação extravagante, na lei específica sobre execução penal, está prevista no artigo 131 da Lei de Execuções Penais, que diz que o juiz da execução, ouvido o Ministério Público e após o parecer do Conselho Penitenciário, ele concederia o livramento condicional. Ok? Previsão legal, Código Penal, artigos 83 e seguintes e artigo 131 da Lei de Execução Penal. Qual seria, então, muito importante, a natureza jurídica do livramento condicional? Qual que é o sentido do livramento condicional? É um direito? É um dever do Estado? É pena? Apesar de o indivíduo sair para cumprir o restante da sua pena em liberdade condicional, ela ainda teria uma natureza repressiva, ressocializadora, preventiva, ou seria direito subjetivo? Majoritariamente, meus amigos, a natureza jurídica do livramento condicional é um direito subjetivo do condenado. É um benefício concedido pela lei ao condenado que cumpriu os requisitos, que depois nós vamos ver, de ordem objetiva e subjetiva. Então é um direito inato ao cidadão, é um direito subjetivo. Só para título de esclarecimento, o saudoso professor Damásio Evangelista de Jesus dizia em suas doutrinas, em seus ensinamentos, que o livramento condicional não é um direito subjetivo, não é um direito inato ao cidadão. Ele dizia que após a reforma penal de 1984, a natureza jurídica desse instituto passou a ser de prevenção, é pena, é medida repressiva e preventiva, ressocializadora. Então, o professor Damásio, ele não vê no livramento condicional um direito subjetivo do indivíduo apenas. Ele diz que é pena, é forma especial de cumprimento de pena. Então, para o professor, vejam bem, Damásio Evangelista de Jesus, é uma forma especial de cumprimento de pena. Mas isso é minoritário, majoritariamente é um dever do Estado e um direito subjetivo do cidadão. Ok? Vamos para os requisitos. A lei traz requisitos de ordem objetiva e subjetiva.
eu vou pedir vênia, eu vou pedir permissão para ler esses requisitos com vocês, para ficar mais completo e mais exemplificativo. Vamos lá? São requisitos objetivos. A primeira, a quantidade da pena imposta. Primeiro requisito objetivo é com relação à quantidade da pena imposta. Se o crime for simples e o indivíduo for primário, ele deverá cumprir 1/3 da sua pena para ter direito ao livramento condicional. Agora, se o crime for simples e o indivíduo for reincidente em crime doloso, crime simples com reeducando reincidente, aquele que já cometeu, já tem uma vida pregressa. Então, nesses casos, ele teria que cumprir metade da pena a ele imposta. Se o crime for hediondo ou equiparado a hediondo, um homicídio qualificado, como exemplo, nesses casos, se o crime for hediondo e o indivíduo for reincidente específico crimes da mesma natureza, ele teria que cumprir 2/3 da pena imposta. Ok? Crime simples mais indivíduo primário, 1/3. Crime simples mais indivíduo reincidente em crime doloso, metade. Crimes hediondos ou equiparados com reincidência específica. Reincidência específica é o cometimento do mesmo crime. Homicídio qualificado é condenado. Depois o indivíduo é condenado a outro homicídio. Esse é o reincidente específico. Ele teria que cumprir 2/3 da pena a ele imposta. O segundo requisito objetivo é a pena privativa de liberdade ser igual ou maior que 2 anos. Segundo requisito objetivo, pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Terceiro requisito objetivo é a reparação do dano, salvo impossibilidade de o indivíduo fazê-lo. Ele tem que reparar o dano, indenizar, reparar o dano causado à vítima ou à família da vítima, enfim. Vamos para mais um. Agora, são os requisitos de ordem subjetiva. O primeiro requisito de ordem subjetiva é o bom comportamento carcerário durante a execução da pena. O indivíduo reeducando deverá demonstrar ao juiz da execução, através de seu advogado constituído ou seu defensor público, que durante o cumprimento da sua pena no estabelecimento prisional, ele demonstrou bom comportamento, ele não se envolveu em brigas dentro da unidade prisional, ele não cometeu algum deslize que levasse o diretor do estabelecimento, por exemplo, a instaurar um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, enfim, bom comportamento satisfatório durante a execução da pena. Como que você, colega advogado, estudante de direito, comprova esse bom comportamento carcerário? Porque você vai ter que demonstrar para o juiz da execução, no momento em que for pleitear o livramento condicional, que o seu cliente, que o reeducando, ele preenche esse requisito subjetivo, esse primeiro requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Você vai ter que ir até o estabelecimento prisional e pegar o chamado atestado de conduta. Não sei se está dando para ver. O atestado de conduta nada mais é que a declaração que o diretor do estabelecimento prisional vai imprimir para o defensor, para o advogado, dizendo que consultei a pasta do preso, consultei os arquivos do preso e nada consta com relação ao comportamento. O comportamento é bom, não teve desvio, não teve falta disciplinar, enfim. É isso.